Herói. O dia da criação do herói. Você vai ver depois. Herói. O verdadeiro herói. Lê o verbete. Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aqui o Mega Complexo dentro da autoproexologia, ou seja, dedicado a Apex, que eles é que precisam mais disso lá, né? Não é isso? Parece até que são os mais necessitados, não é isso? O Mega Complexo é a obtenção consecutiva de 3 conquistas fundamentais: a oficina extrafísica pessoal, a condição da autoesperticidade e o completismo existencial proexológico, na mesma vida intrafísica, pela consim capaz de estabelecer o megafoco das prioridades cosmoéticas, interassistenciais, em todo momento evolutivo, com êxito. Isso na hora que ela se torna adulta, etc., com a vida assentada. Agora, a vida humana pessoal organizada, o desafio evolutivo oportuno da consciência para consigo mesma, o autodinamismo evolutivo, a atenção à ficha evolutiva pessoal, o proexograma pessoal, o manual da Proex, a assistência da Apex, a Cognópolis, a paraetologia, a exitologia. Vocês deviam começar a estudar a paraetologia lá, senão não estão estudando até agora, tá certo? Agora, no fim nós falamos, a obtenção do mega complexo é conquista maior, ambiciosa, contudo execuível, para a consim lúcida, homem ou mulher, intermissivista, cognopolita, organizada e priorizadora. Você vislumbra alguma possibilidade de obter o mega complexo nessa vida humana? Com qual idade física? São perguntas cretiníssimas, mas a gente tem que entrar, né? Agora, esse é o verbete 1168, tem 3 páginas, 41 logias e 6 máximas. Tá certo? Tem 7? É? Então tá. Agora, ó, pode aumentar a politicologia e a filiologia, que faltam 3 só de cada um. Agora, eu quero dizer que há um pequeno erro aqui, ó, na holotecologia, que prioroteca está 2 vezes. A segunda vez é cognoteca. Está errado. Viu? Ó, prioroteca que é. Agora, gente, aqui nós temos algumas coisas para falar com vocês de prestação de serviço do dia. Na condição de médico, isso aqui foi ontem, não deu tempo, porque são perguntas que chegaram depois. Na condição de médico e colega júnior do senhor, e essa pessoa está me perguntando, frente à pesquisa farmacológica, não somente em âmbito fisiológico, como parafisiológico, tal, então ele fala uma opção de coisas sobre os processos do abuso, dos laboratórios, etc., tal, e a indústria de medicamento, aquilo que eu chamo da indústria da doença, né, que o povo faz. Então, ele pergunta o seguinte, a cura da AIDS, a cura do câncer, o senhor venderia a um laboratório sua descoberta ou cairia no antro do vulgo charlatanismo popular? Não, a primeira coisa é o seguinte, eu preciso explicar isso aí para o meu colega. Se eu tivesse um jeito de curar a AIDS com facilidade, ou a cura do câncer, eu ia ver qual que é a natureza dessa cura. A terapia é feita de que modo? Se a terapia precisa de laboratório, você não pode fugir do laboratório, o resto é conversa fiada. Agora, o problema todo é de estabelecer o contrato para fazer isso, o problema da patente, o país que entra nisso, é ver os detalhes daquilo. Então, a coisa que mais você precisa aqui nesse caso é arranjar um advogado competente no assunto. Precisa de ter uma Cris Aracaki, que entende de tudo quanto é coisa de contrato e de processo, de estatuto, para entrar num problema desse. Agora, o que se passa? Cair no charlatanismo para curar os outros não dá certo, é besteira, é tolice. Por quê? A pessoa vai ficar desacreditada e ela não vai poder ajudar ninguém. Se ela ficar desacreditada, aí acabou tudo. É igual aquele cara que começou com a Veloz, que é a desgraça pelada. Desgraça pelada é aquela árvorezinha que tem aquele arbusto que tem logo na entrada ali do SAEC, que não tem folha, só tem galinhos assim, etc. Chama Aveloz.
Então o cara entrou com isso, mas aquilo também ficou desacreditado em pouco tempo pelo jeito que ele fez. Então, até para estudar depois do negócio, se é certo ou errado, fica um problema terrível se entrar de qualquer maneira com o processo de uma descoberta. Então, descoberta tem que pôr, antes de mais nada, advogado que entenda do riscado. Agora aqui, através da notícia abaixo, poderíamos confirmar a existência do psicossoma? Eu digo para o meu amigo, sim. O caso é o seguinte, médico suíço confirma o terceiro braço fantasma em paciente. Eu já escrevi isso faz mais de meio século, que a gente vem falando. Médicos da Suíça conseguiram comprovar a existência de um terceiro braço fantasma em uma mulher que sofreu um derrame. A paciente de 64 anos havia perdido as funções de seu braço esquerdo após o acidente cerebral. Mas poucos dias depois ela desenvolveu um terceiro membro que ela dizia enxergar e usar para tocar objeto e até coçar o braço direito. Usando exame de ressonância magnética, especialistas do Hospital Universitário de Genebra confirmam que o cérebro da mulher emitia comandos ao braço fantasma e reconhecia suas ações. Isso é uma das primeiras provas do processo da ressonância. Vocês vão chegar no corpo objetivo. O corpo objetivo é o psicossoma, olha aí. Isso é a primeira demonstração clara. A paciente diz que seu novo membro fica à sua esquerda e tem uma cor de leite quase transparente. Ectoplasmia. Está vendo, coitado? Dessa não sabe nada. Nem o cara que falar, nem o outro que explicou, nem a dona. Está todo mundo rodando. E outra coisa, amanhã eles não vão poder falar em ectoplasma, porque mesmo em inglês isso aí é negativo, né? Já tem toda uma prostituição, um envelhecimento terrível sobre a palavra. Mas veja, cor de leite quase transparente. Não é impressionante? Segundo o neurologista Assaid Katebe, chefe da equipe que analisou as imagens cerebrais, trata-se de um caso extremamente raro, em que o paciente não somente sente um membro imaginário, como também o enxerga e o movimenta voluntariamente. O médico disse ainda que essa é a primeira vez que se mede a atividade cerebral a partir do contato com o membro fantasma. Muito chato, né? Está acabando aquelas bobagens, isso aqui vai liquidar um monte da besteira da medicina. O fenômeno do membro fantasma está normalmente associado com pessoas que sofrem amputação. Segundo cientistas, entre 50% a 80% delas descrevem sensações de tato e de dor na parte retirada. A descoberta da equipe foi divulgada pela revista especializada Anais da Neurologia. Isso vai dar muito trabalho lá para o Siddhartha, para o Nicoleles, essa turma toda. Mas a verdade está começando a aparecer dentro da medicina, isso aí é bom. Viva os aparelhos, eu falei com eles, eles vão chegar lá. Agora, eu já falava em 1950, se eu tivesse milhões de dólares, eu ia fazer pesquisa justamente desse tipo. Que era isso aí. Foi isso aí que eu pesquisei e telefonei para o nosso amigo, e ele mandou, não entra nisso, Aldo. Suas ideias são muito avançadas, você vai ter muito aborrecimento da sua vida, deixe isso acontecer quando for. Você sabe quem, né? César Lattes. Ele é que me falou assim, não entra não, Valdo, deixa disso. Então eu desisti. Eu estava querendo fazer isso, foi em 1967. Eu estava querendo entrar no negócio para valer, dentro das coisas. Mas primeiro tinha que fazer um pé de meia assim, pé de fábrica de meia, né? Bastante, porque senão não dá. Mas olha, então o nosso amigo que perguntou, eu quero dizer, olha, isso aí já é um primeiro passo para a gente falar em psicossoma, porque agora, ó, vamos ver agora toda a imaginação dos neurologistas, né? Que eles vão arranjar um jeito de escapar disso aí, coitados. Qualquer coisa, manda eles falar comigo que eu arranjo uma saída para ele. Não, a gente manda para mim que esse negócio de imaginação é a coisa mais fácil que tem, porque tudo é teoria, né? Ficção. Ficção é fácil de ser feito, o problema é a realidade. Enfrentar, entender, abordar, interpretar, fazer a maiêutica, isso é que é o duro da realidade. Outra coisa, na holotecologia, página 41, o item prioroteca aparece duas vezes. Sim, eu já falei isso aqui, nós já vimos, obrigado. Isso aí no original já está corrigido. Quais dicas você daria para a pessoa que parece estar caminhando em círculos o tempo todo, sem progredir na vida financeira, afetiva e intelectual, como se o caminho tivesse fechado para todos os lados? Primeira coisa, ela deve estar com assédio. Isso aí tem um heteroassédio. Isso é a primeira coisa que eu vejo. Então, primeira coisa, fala com ela para dominar a energia. Se é o seu caso,
venha para cá, você também, quer dizer, venha para cá e vamos dar um jeito de você frequentar todas as nossas dinâmicas e curso acoplamentar, que você vai melhorar com isso aí. Se a pessoa conseguir o primeiro êxito, ela caminha mais rápido depois. Às vezes, em 6 meses, a pessoa muda a vida toda nisso aí. Outra aqui. A vontade de evoluir rapidamente, às vezes, se torna uma preocupação estressante. Essa situação pode ser considerada uma virtude? Olha, não. A vontade de evoluir rapidamente é uma boa. Mas agora, se uma preocupação constante, é doença. Você alguma vez passou por essa situação? Não. Eu sou um cara que não espero muito das coisas, não. Só espero dos meus esforços. De modo que o mais, tudo vem para mim, é lucro. Tudo que acontece para mim é lucro. Hoje, por exemplo, eu recebi 2 coisas que foram lucro para mim, muito importante. Mas eu nunca conto com as coisas que saem fora do meu alto esforço. De modo que eu não tenho muita preocupação com essas coisas, eu não tenho conflito com isso. Como distinguir entre fatores da paragenética e do inconsciente coletivo? Olha, inconsciente coletivo é o processo do arquétipo, é o problema do folclore, é o processo, por exemplo, da ficção, é o problema, por exemplo, da crendice. Isso tudo está dentro do inconsciente coletivo. É um processo cultural secundário. Agora, a paragenética, ela pega a sua holobiografia, ela vem do passado, ela extrapola aquilo do momento evolutivo, porque o negócio vem do passado, muito maior. De modo que isso você tem que estudar mais e ver, principalmente dentro do aspecto mais sério da memoriologia, ou seja, o processo da holomnemônica. Isso aí vai te dar mais ideias mais sérias e vai mostrar a diferença da paragenética com o inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo, na verdade, ele diz respeito mais, no ponto de vista prático, ao holopensene da pessoa, onde ela mora, onde ela vive, onde ela desenvolve seus esforços. Então, o inconsciente coletivo é essa atmosfera que está ali. Isso é o holopensene. Se a pessoa for pensar, é igualzinho outras coisas que tem em matéria de consciente, subconsciente, inconsciente, inconsciente pessoal, inconsciente coletivo, etc. Agora, outra coisa aqui que eu queria mostrar para vocês é esse equilíbrio. Equilíbrio de ontem, quinta-feira, 9 de abril. Isso aqui, toda quinta-feira, é publicado lá em São Paulo, vocês sabem, que acompanha lá o jornal lá, a Folha. Agora, o que se passa? Esse equilíbrio de ontem traz uma coisa que há muito tempo eu falei para os psicanalistas fazerem e certos analisados fazerem. Nunca eu vi aparecer. Agora, pela primeira vez apareceu. É tanto que isso aqui é uma preciosidade, eu acho. Já é uma pesquisa do assunto, muito interessante. Pecados da terapia. Especialistas comentam lista que inclui os comportamentos de todo psicólogo ou analista deveria evitar, já que podem atrapalhar o processo terapêutico. Isso eu vivo falando, nunca ninguém fez. Aqui, ó, esse cara deve ser jornalista, aqui, ó, Flávia Mantovani, da reportagem local. Ela pegou 10. Olha aqui, ó, eu vou ler para vocês o que é que os psicólogos, analistas e, vamos dizer, psicanalistas precisam de fazer e outros mais. Agora veja, os nossos amigos aí que estudam a semiologia, não tem não, né? A parasemiologia, que isso aqui, ó, é dentro da parasemiologia, aquele do curso que eu dei, é isso aqui. Ó, presta atenção nessa, ó. Eu estou vendo, ó, só aqui eu estou vendo 4 médicos. Isso é bom, observa só. Comer na frente do paciente, atender ao telefone, tomar notas em excesso, atrasar-se para a sessão, ser pouco acessível, olhar demais para o relógio. Quer dizer, esse cara não tem psicologia, quem vê isso aí está até demais. Isso aqui é uma coisa de analfabeto. Bocejar demais, também é outro de analfabeto. Contato físico excessivo, falar demais sobre si mesmo, vestir-se inadequadamente. Isso aqui, ó, a turma da semiologia precisa de ver esses dados. Eu considero isso muito sério. Todo psicólogo devia de ver. São coisas aparentemente banais, mas extremamente sérias. Não é uma boa isso? E outra coisa, tem os dados aqui de cada questão dessa. As 10 questões estão maceteadas. Está muito bom isso aí.
Agora, gente, eu queria falar uma coisa para vocês que eu vi ontem e que eu desejaria trazer com os detalhes para vocês. Vocês perdoam, mas vocês lembram que eu sou Consim Cobaia, a máquina que vocês têm aqui. É a chamada Consim Cobaia Mor, sou eu. Então veja, ontem eu resolvi sair para visitar uma parturiente. Ela teve gêmeos. E eu precisei de ir lá, telefonamos para a turma, e fui lá com a Cris, etc. Inclusive a nossa amiga Astrid também, que está, eu não sei se ela está por aqui. A Astrid também foi lá conosco. Agora, o que se passa? Eu queria ver, era a Frida, é um casal que chama Frida e Cook. O Cook é o Almirante Cook, e a Frida é uma cadelinha. Eles são Lulus da Pomerânia. E ela, a primeira vez que deu à luz, eles não seguraram na hora, ela foi lambendo para acabar com o cordão umbilical, acabou comendo a criança. Você sabe que cadela tem disso. Por isso que tem aquele negócio que eu já falei aqui, da gravidez, etc. Tal. Vocês sabem, né? Como é que chama a gravidez psicológica? Tudo faz parte disso aí. Agora veja, então eu fui ver a sofrida, que é a Frida. A Frida, a primeira vez que eles arranjaram, trouxeram aqui em casa, porque isso é da Andréia e do Arthur, que eles têm uns hotel em casa, tem um monte de bicho lá. Agora então, o que é que se passa? A sofrida então, a hora que chegou, eu olhei para ela e falei assim, ela é epilética. Aí eles começaram a rir de mim. Eu falei assim, não, é só porque ela é excitada, ela é hiperativa. Eu falei assim, ela é epilética. 2 dias depois ela teve a primeira crise epilética, do jeito que eu falei. Aí levaram a sério. Começou a ser tratada, etc. Ela agora teve as primeiras crianças, que nasceram lá. O peso dela é de 1,5 kg. Ela, todo mundo fica apaixonado por ela, porque ela é doida, ela não para. Ela anda o tempo todo, ela pula, ela se agita, ela é totalmente pirada. Agora, eu falei com eles para tratar, porque ela vai durar pouco. Toda pessoa que é assim, dura pouco. E cachorro também às vezes é assim. Existem vários que são desse jeito. Mas ela é fora de série. O marido dela é o máximo. O Almirante Cook é um inglês. Ele é até um pouco vexado. Ele é um pouco até antissocial, etc. E ela é social demais. Então, ela serve para a família inteira. Agora, no normal dela, ela tinha 1,5 kg. Vocês vão ver no fim o que é que eu estou falando, tá certo? Observa bem que é coisa nossa, é para macho e fêmea, principalmente para fêmeas. O peso dela é 1,5 kg. Com a gravidez, ela passou mais ou menos para 3, com a prenhez, ela passou para 3 quilos. Os 2 filhotes são ratinhos, estão desse tamanho hoje. Eles ainda vão demorar mais uns 3 ou 4 ou 5 dias ainda, para virar gente. Agora, as pálpebras estão fechadas e as orelhas estão coladas. Vocês sabem que quando nasce, é como se ele continuasse com a vida fetal fora do corpo da mãe. Outra coisa, foi tirado da base da cesárea, foi feita uma cirurgia, porque o corpo é muito pequeno para sustentar aquele negócio ali, não dava, né? Agora aqui, a amamentação, isso é que foi impressionante, uma das cenas mais impressionantes que eu já vi nessa minha vida. Eu que conheço a cadelinha, ela deitou, colocou as patas para trás, e a outra abriu assim e deixou, com aquele corte que está ainda sendo consolidado, enorme, tem mais de 6 centímetros, 6 ou 7 centímetros na barriga, e com as tetas tudo lá. Agora, os menininhos não sabem mamar, então você tem que olhar e ver. A hora que ele viu que tem leite, ele já tem algum processo, porque focinho de cachorro sai de baixo, a gente ainda precisa de milênios para ter esse focinho. Então, o que se passa? Eles vão direto na teta. Já tem uma teta que já está consolidada, vocês sabem, que empedrou, porque não tirou o leite, aquilo empedra, né? Vocês sabem, igual a mulher. Agora, veja, a incisão deve ter mais ou menos uns 8 centímetros. Um dos mamilos tem leite pedrado. Agora, ela tem assim convulsivante e não está tendo nada, está tudo lá. Agora, outra coisa, ela estava lá e olhando para a gente, como se fosse tranquila, igual o marido dela. Isso nunca acontece. Ela está sempre agitada. Está entendendo? Agora, o que é a amamentação? Então, a hiperativa deu um show
da amamentação. As mudanças pelos inputs dos instintos. O processo instintual melhorou. O subcérebro do subhumano virou humano. Vocês estão entendendo? Tranquilo. Agora, o Cook tem medo dos filhotes. Vem cá, os filhotes nem enxergam. São fetos que estão fora da barriga, fora do útero. Agora, o Cook chega perto e tem medo dele. Vocês estão entendendo como é que são a psicologia? Agora, onde é que isso pega aqui para nós? Pega com um monte de gente. Principalmente as pessoas que esquecem do problema dos inputs instintuais, dos instintos. Se uma cadelinha dessa, ela dentro do processo do instinto, ela consegue superar temporariamente pela amamentação, quer dizer, um input supera o outro, e temporariamente cura ela, é uma vergonha na hora que nós deixamos que os instintos tomem conta da gente. A cadela, gente, tem 1,5 kg. O cérebro dela é menor do que o a nós. Vamos raciocinar nisso. É impressionante a cena que eu vi ontem. Eu falei assim, eu nunca vou esquecer isso. Eu que conheço a cadelinha, desde que eles pegaram a cadelinha novinha. E a gente vê aquilo. E ela olhando para a gente. E crente, assim, igualzinha a dona que vai com o filhote no supermercado. Então a gente vê de onde é que vem aquela mulher com o supermercado. Entendendo? É a Frida, a sofrida, está lá. Agora, ela olhando para você, com a maior naturalidade, calma, e se expondo, tudo aberto, uma coisa impressionante. A Cris, a Graça, a turma, a Astrid, tudo viu isso lá ontem. Impressionante a cadela. Agora, veja, isso é uma lição para todos nós em matéria de input pelos instintos que a gente tem. Subcérebro abdominal. Quer dizer, se uma cadela com 1,5 kg consegue anular o subcérebro abdominal e ficar adulta e equilibrada pelo outro tipo de input, que é o input da amamentação, da maternidade, da gestação, que colocou a ela contra o processo da excitabilidade, da hiperatividade, da epilepsia dela. Isso não é impressionante, vocês não acham? O negócio é seríssimo. Agora e nós? A gente faz uma reunião aí, está todo mundo engolindo um ou outro. Precisava de mostrar a Frida para esse povo, sabe? Ela deitada lá com o barrigão lá e as tetinhas tudo aparecendo. Eu vi 2 tetas que apareceram leite branquinho. Aí eu, no escuro lá, né, o ratinho, que é um verdadeiro ratinho, né? Está lá. Isso é impressionante a gente pensar nisso. Agora, gente, outra coisa que eu quero falar para vocês, Manual dos Megapensantes Trivocabulário, já saiu, está aqui, ó. Nós vamos fazer o lançamento desse livro amanhã. Agora, tem aqui uma mensagem que eu quero dar para vocês. Vocês, aqueles que vão fazer aí o curso, é bom ter o livro na mão, porque senão vão boiar demais. Que eu vou falar tudo baseado no livro. O livro tem mais de 300 páginas, e ele tem mais ou menos 3 sessões básicas. Na parte de manhã eu vou falar da primeira sessão. Na parte da tarde eu vou falar das 2 outras, as que faltam. Tá certo? Isso no sábado, no domingo. Agora, muita coisa que eu vou falar é baseado nisso. E as pessoas também vão entender mais as coisas a hora que lê aqui. Porque pela leitura a pessoa vai entender, pergunta o que é que tem. Por quê? Só sobre as formas, do ponto de vista da forma mesmo, tem 200 fórmulas de fórmulas. Mas não são 200, porque algumas têm 6 tipos, uma só. Quer dizer, o negócio vai mais 500, 600 fórmulas que tem para a pessoa ver. Agora, é bom a pessoa tirar partido, proveito durante o curso, para saber o que é, porque ela vai esclarecer aquilo que ela vai demorar a entender, se for ler todo o livro, como é que ele é. Tá certo como é que é? Então, o que eu quero dizer é o seguinte,
adquiram o livro. Eu nem sei o valor, quanto que é o preço do livro, alguém sabe não? A turma não está aí, hein? Quanto? É 90 pratas? Para quem está no curso é mais barato. Isso, é 90. Então, tá. 120 quem Agora uma não coisa, está no quantas curso. pessoas tem para o curso, hein? Você já sabe? Nós temos 107 hoje. 107 hoje. Ah, então tá. Agora, ó, então são 90 pratas que a pessoa tem. Agora, isso aqui, ó, de qualquer maneira, vocês vão ver depois, vocês fazem pergunta o que quiser lá no curso, que vocês vão ver que essa técnica que é totalmente nova, isso não tem parte nenhuma, eu nunca descobri dicionário nenhum sobre mega pensante e vocabulário. Isso aí vai ajudar vocês a criar, a conceber ideias novas. Isso pode ajudar a pessoa. É um processo, então, para a pessoa pensar. Vale a pena, então, a pessoa adquirir o livro para ela poder estudar isso aí do jeito que nós vamos expor. E outra coisa, qualquer coisa, se a pessoa não entende, depois que ela tiver o livro, ela pode aprofundar isso mais, ela traz aqui que a gente esclarece mais, que a gente está sempre aqui para debater. Esse aí é um tema para melhorar o mental soma de vocês. Não fica pensando que eu sou bonzinho, não sou. Eu estou fazendo isso porque, se vocês ficarem mais técnicos na história, quem vai lucrar em primeiro lugar, adivinha quem? Eu. Então, eu estou trabalhando para eu mesmo. É aquele negócio da extensão do meu egoísmo. Você está entendendo? Então, tem sua razão de ser. É uma pena, porque eu devia de fazer com esse livro aquilo que eu fiz com projeções, ou projeciologia. Devia de dar para todo mundo, porque vocês vão acabar me ajudando. Mas eu não posso, né? A gente tem que ajudar aí a editora, CAEC, Tertuliário, essa coisa toda, de modo que vocês me perdoam o mau jeito, mas nem tudo, a gente consegue tudo, a gente consegue aquilo que pode, não é isso? A vida é essa. Agora aqui, mais uma pergunta, só para aproveitar. Como tem um valor médio de despesas mensais em torno de R$2.000 para toda a família, qual seria a quantia de reserva financeira ideal sugerida para uma possível futura migração da família para Foz do Iguaçu, bem como outras providências a fim de acelerar a PROEX de todo o grupo familiar? Está danada essa resposta aqui, o que é que eu vou falar? Olha, o ideal seria você ganhar 1 milhão por mês, porque assim você favorece todo mundo, até de Foz do Iguaçu e da redondeza. O problema todo é o seguinte, você tem um pé de meia, eu vou fazer só as perguntas cretinas, porque eu não posso responder isso aqui, tem que estudar mais. Primeira coisa, quantos membros tem a sua família? Quais as idades desses membros? O que eles fazem? Tem gente que já tem recurso financeiro próprio? Quais são seus dependentes? Como é que é a situação? O que você faz? Isso tudo tem que estudar. Se você nunca veio aqui, é bom você vir. Se você já veio, torna a vir. Porque senão, se você veio e está fazendo essa pergunta, é porque você não estudou nada. Então você tem que vir agora e estudar o que se passa. A turma aí te dá uma instrução muito grande a respeito disso aí. Pode melhorar muito. Eu acho que se a família dele tem aí 4 ou 5 elementos, se ele gasta só 2 mil por mês, ele é ótimo. Ele é super econômico, é alto nível. 2 mil reais, eu vou te contar. Né? Se tiver 3, já é meio problemático. Agora eu estou falando 5. Você tem 3 dependentes, junto da patroa, né? É muita coisa. 2 é um negócio brabo, sério. Mas pode falar. Aldo, aqui na página 40, lá na seção detalhismo, o item códigologia. O último, você fala código pessoal. O código pessoal de conduta proexogênica. Você pode falar um pouco mais sobre isso aí? Tudo que você faz, você vê a programação existencial sua, ou você faz alguma coisa que transcende a programação, ou seja, está equidistante dela, ou falta ou passa. Então o negócio todo a pessoa tem que ver isso. Dentro da sua PROEX, já está a OFIEX? Você já pratica a TENEPS? Tudo isso a gente tem que ver aí como é que a pessoa está lá dentro dessa história. Agora, como código, é a pessoa que tem que formar as cláusulas, né, desse código. Então isso tem que ver com ela. Quais são os itens que compõem esse código? Você poderia dar um exemplo? No caso PROEX, código. Por exemplo, da PROEX é o seguinte, no meu caso, eu sempre coloquei a PROEX na frente do resto. Agora, ó,
A Proex, ela vem, ela alcandora. Ou seja, ela fica por cima, sobrepaira, até a dupla evolutiva. Quem é que é mais importante? A ideia ou você? A ideia. Então veja bem. Outra coisa, o que é mais importante? A Max Proex ou a sua Proex pessoal? Para você é a sua Proex, mas do ponto de vista real é a Max Proex. Uma parte da Max Proex é a sua Proex. É a sua. Mas agora o problema é todo mundo. Então o processo todo é qual a abordagem mais adequada, mais inteligente. O caso todo é esse. Eu estou vendo que a mamãe está aí hoje. Vocês já colocaram um tapete para ela, tudo direitinho? Olha lá isso, hein? Veja bem, se está tratando ela direito, senão vai ter comigo, hein? Olha lá. Mas olha, quem é que está aí com a... É você, pode continuar. No item 2 acima, sinergismologia. O sinergismo, autoparapsiquismo, autoproex. Você sempre fez essa relação, mas você poderia... O que você queria chamar a atenção mais? O que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte: as grandes proex, elas, mesmo que sejam pessoais, elas envolvem o processo de parapsiquismo. Porque senão, você vai fazer uma programação existencial para o cara ser, por exemplo, uma profissão muito digna. Por exemplo, sapateiro, ferreiro, lixeiro. É muito digna, mas veja, mas isso é o trivial, variado de sempre, isso não tem novidade nenhuma. Agora, a hora que você fala, não, ele vai ser sapateiro, mas vai ser um grande parapsiquista, um energicista, vai trabalhar com isso, um tenepsista, já mudou tudo. Aí já tem razão de ser de uma Proex. Agora, vai fazer uma programação existencial do rebarbativo, daquilo que já existe, óbvio, bidu, isso aí não adianta. Está entendendo? Bobagem. Então é isso que eu quero chamar a atenção. Tem lógica? Total. O problema é esse. Pode falar. Valdo, a gente estava falando há pouco sobre diagnósticos, né, em relação à medicina. Mas eu queria entender mais sobre o diagnóstico no contexto da nossa autopesquisa, de outras vidas, no contexto do que a gente foi, né? Quais são as consequências da gente fazer autodiagnóstico equivocado sobre fatos passados nossos? Aqui. Quando aparece um diagnóstico equivocado sobre a própria pessoa, é porque ela está diminuindo alguma coisa. Isso chama autovitimização e isso é patológico. Uma pessoa ela pode fazer um diagnóstico até equivocado. Pode ser até para menos da realidade dela. Mas desde que aquele diagnóstico vai motivá-la, incentivá-la, criar estímulos para que ela possa cumprir a sua Proex, não tem nada demais. Então o problema é o seguinte: como é esse autodiagnóstico? Ele está dando força, gasolina azul para a pessoa ou está deprimindo a pessoa? Se está deprimindo, é um processo patológico. Se está dando força, é um problema homeostático. Então, ele aí é rígido, é positivo, é sadio. Está claro isso? Mesmo que ele seja parcialmente correto, por exemplo. Não, o que é completamente correto? Isso é coisa só do Loche. Às vezes também é do Arlindo. Comigo não tem isso, não. O correto é o que faz evoluir. O correto completo. Por exemplo, você acha que alguém aqui vai ter um completismo existencial 100%? Se tiver na base de 90, eu já estou lá embaixo para aplaudir o cara. Você está entendendo como é que é? Gente, nós todos temos o primeiro curso, né? Eu também estou me colocando nessa, está certo? Primeiro curso em DMC. Então, tem que dar um descontinho. Então, é um completismo manqué. Quem é que entende bem francês? Está certo? Completisme manqué. Está certo? É a vida, tá bem? Eu já falei em francês porque o tom é mais chique, tá certo? É o chique do último, isso aí, tá certo? Completisme manque, tá certo?
A pronúncia está correta? Então tá, obrigado. Então agora, quem é que vai fazer a próxima pergunta sobre o assunto? Se não tiver, eu vou continuar. Então vai em frente. Só uma questão. Ainda continuando sobre o diagnóstico, eu sei que a gente não tem tantas retrocognições, que a tendência seria involuir, né? A pessoa ficaria no passado, ela não iria tanto à frente, né? Mas será que um percentual Não, mas a mais... o passado sempre ajuda se ele é bem abordado, se é bem identificado, se é bem diagnosticado. Se a interpretação é correta, é o processo da retromanêutica. Isso é que eu chamo de retromanêutica. Entendeu? Se a interpretação é boa, a coisa é muito diferente. A interpretação do passado. Por que ainda a maioria de nós, ou muitos de nós, ainda não consegue chegar no ponto de ver um fato desse? Porque o presente sobe na cabeça da pessoa e ela fica grogue. A pessoa chega aqui e vê tanta coisa. Aí esquece tudo. Tudo aquilo vai por água abaixo. Fica secundário. Então é preciso dar força para a pessoa retomar isso aí e ver a situação. Passado a gente não muda. Mas se você fizer uma boa interpretação, ele pode te ajudar. Ele sempre ajuda. Para a pessoa não errar mais. E outra coisa. Além de errar, é a pessoa ver onde é que ela parou para prosseguir, que é o autorrevezamento. Então, a retrocognição permite um autorrevezamento mais adequado do trabalho que a pessoa está fazendo. Você não vê isso como uma lógica óbvia? O que eu estou argumentando é que a questão de você interpretar esse fato de maneira pontual, claro, óbvio, não é isso. É muito difícil. A gente fica sempre na penumbra. Às vezes não. Porque o negócio de retrocognição é o seguinte, vem o flash, vem o episódio, vem a história. É que a maioria está no flash. Está no flash. E com muita ficção em volta. Agora, o flash que eu estou falando não é aquele de flash, não. É o que anda rápido, não é o boboca. Flash é aquilo que deu uma coisinha, passou. Aí eu vi uma sombra. É igualzinho essa dona que está vendo... o membro dela fantasma, está vendo? Então isso ainda é pouco, né? Tem que ver o negócio palpável, concreto, real. Vocês sabem sobre o membro fantasma, que as pessoas têm até dente fantasma? Eu tratei de gente que tinha dente fantasma, sentia a dor do dente que já tinha sido extraída há muito tempo. Isso é terrível, né? Pensar num caso desse agora. O que será que a pessoa não fez? Para mim, eu falei com ele, para mim você abocanhou muita gente. Comeu aí. Era canibal. Para dar um problema desse, deve ser um negócio muito sério. Canibalismo. Mas fala. Na página... Escuta, você deu a medição para a nossa amiga? Não, o Eduardo falou comigo agora. Eu vou fazer isso hoje. Arranja e mede isso direito, senão não dá certo, tá? Mas fala. Na 41, na Crescendologia, crescendo TENEPS, OFIEX, autodisperticidade. Tá? TENEPS, OFIEX, autodisperticidade. Tá. Isso aqui é a base do processo da assistenciologia, tá certo? Sim, eu queria perguntar se uma pessoa, uma consciência, pode chegar à disperticidade antes da OFIEX. Como é que faz isso? Como é que fica isso? Olha, isso aí é que vários já perguntaram isso aqui. Essa pergunta é antiga. O que eu falo é o seguinte, tudo é possível, não é? Tudo é possível. De modo que eu quero é ver isso aí. Mas não tem... Se você descobrir alguém, pede para dar um toque para mim. Pode mandar até por e-mail mesmo. Que a gente vai ver o que a gente faz. Mas então não tem o pré-requisito para a pessoa chegar na disperticidade, ela não tem que ter ofício. Olha, aqui, até o momento, eu quero dizer uma coisa solenemente para vocês, com alto empenho e, vamos dizer assim, com uma certa veemência. Não há nenhum impedimento para nenhum de vocês se tornar serenão a semana que vem. Eu acho que isso aí explica tudo, não é isso? De modo que... Agora aí vem você e vira para mim, Valdo, eu não preciso dessa, eu já sou há muito tempo. Aí eu vou ficar com a cara no chão. Estou doido para ficar com a cara no chão. Pode falar, que eu toco. Tá bom.
Não, a vida evolutiva ela é muito complexa. A gente tem que tirar partido dessas condições para a gente analisar. E outra coisa, é preferível evoluir sorrindo do que chorando. De modo que isso é muito importante a gente ver. Nada de lágrima, vamos para o sorriso. Tá certo? E eu sou 100% favorável ao sorriso, contra a lágrima. Sofrimento já era. Mas o que você quer? Valdo, você colocou aqui a questão da paretologia. Sim. E você destacou isso. O que você quis chamar a atenção exatamente? Por que a importância da paretologia nesse estudo aqui? A paraecologia, ela pega o problema do mega complexo, né? Então, Querendo ou não. por quê? Cada OFIEX, por exemplo. Isso aí é muito sério. Presta atenção, o que é que eu falo aqui? Olha só. Aí, ó, o que está entre travessões? OFIEX, dispersidade, complexo. Agora veja, eu não falei mais nada, eu falei só essas coisas. Agora, a hora que eu começo a falar que a OFIEX é importante, o processo é de geopolítica, para geopolítica. Você não acha que isso aí está dentro do problema total? É ecologia. Agora veja, vocês acham que é capaz uma pessoa que não tem nenhuma noção de ecologia, ela conseguir um OFIEX? Eu acho muito difícil. Uma coisa não coaduna com a outra, é antípoda. Não, é para pensar, ecologia, atmosfera humana. Se uma pessoa não respeita a atmosfera humana, como é que ela vai criar um ambiente extrafísico para ela? Isso é totalmente irracional. Ô Dulce, você que é braba, você acha que tem lógica isso que eu estou falando? Tem totalmente, o negócio é seríssimo. Agora, aqui você colocou da etologia, né? O processo do comportamento, do estudo do comportamento. Certo. Qual que é a ponte? Mas que assim, mexe com a ecologia também, por causa do comportamento da pessoa. Se ela é contra o problema, que é o Bush. Bush quer dizer arbusto. Ele era contra o arbusto. Você está entendendo? Ele era contra ele mesmo. Tudo dele. Ele era totalmente irracional, esse cara. Por isso que ele tinha 80 de QI. Eu acho que ele não tinha 80. Para mim ele tinha uns 40 só, e olha lá. Agora, o que é que se passa? Esse é que falar que era 80 para não ficar tão ruim, né? O negócio todo foi esse. Agora, o que eu vejo é o seguinte: uma pessoa que vai contra o ambiente que ela vive aqui, o que ela está fazendo aqui? Já vai contra. Mas no caso específico Agora, como é que ela vai poder arranjar alguma coisa dentro desse comportamento errado, dentro da etologia, da paretologia, da paraecologia, de para tudo? Como é que ela vai funcionar com o FIEX? Não dá. Raciocina. Mas, dentro da sua experiência aí, para a gente poder até compreender mais, como é que você vê então o estudo da paraetologia no A paraetologia é o seguinte, UFIEX? é o contrário totalmente geral do burros. Você sabe o que, né? Ainda bem que você tem dia que se você não soubesse, eu ia te apertar a cabeça aí. Você sabe quem é que é o burros, né? Do behaviorismo. Como é que é o nome do cara? Skinner. Skinner. Não é aquele cara que está na esquina, não. É outra coisa, é Skinner. Entende? Outra coisa, não é o cara que é magrinho, não. É o Skinner, não é skin. Não é o magrinho, não. Está entendendo? É o Skinner. É o burros Skinner. Que é o contrário totalmente da situação. Tá certo? É bom a gente entender isso aí bem claro, a não ficar dúvida. Agora veja, a paretologia é isso. Se você pegar o Skinner, o skinnerismo, como o povo fala, e colocar, você vai ver que ele está no extremo. Não é isso. No entanto, a pessoa precisa de ter pragmatismo no Skinner. Bom, vamos entender isso aí. A parte teática. Agora, por aí que você vai ver como é importante essa expressão que eu uso da teaticologia. Ela é terrivelmente importante para nós. Na verdade, a parte prática da assistenciologia, ela praticamente é implantada em cima do processo extrafísico. Então, isso aí é tremendamente importante. Agora, gente,
hoje eu queria falar mais uma vez aqui, porque me pediram para falar sobre os anti-subhumanos contra, que tem uma turma aí que está contra o processo da gente ter colocado lá a águia nas vidraças, devido aos pássaros mortos. São pessoas que não entendem nada disso, que estão dando conta. Tem homem e mulher que vieram falar com a Daiane e outras coisas mais. Então eu quero chamar a atenção para as pessoas que não entendem nada disso, que são burro, burraldo, burrildo e burroide, para examinar que nos grandes centros civilizados eles já fazem isso há dezenas de anos. Os hotéis 5 estrelas em muitos lugares na Terra já usam colocar os pássaros na janela, tudo pintado, devido a isso. Eu já estou aqui faz 14 anos, desde o início nós fizemos isso. O primeiro passarinho que eu vi que morreu aqui foi logo que nós chegamos aqui. Eu vi um passarinho pequenininho que morreu. Agora, esses dias, tinha um na porta do tertuliário. Agora, era uma pomba grandona, estava lá, eu joguei bastante energia, mexi nela, lá pela Santa, ela voltou, etc. Eu ia pegar uma água, quando eu vi que ela estava querendo já voar, eu soltei, ela saiu voando. Então essa não chegou a morrer. Agora, ficou sinal na janela da entrada da porta, lá da porta. Agora então veja, a águia, aquele desenho que se coloca, é o melhor espantalho para os passarinhos de modo geral, porque todo passarinho pequeno tem medo do passarinho grande. E a águia é conhecida. De modo que a ignorância sobre isso é grande. Até as paredes brancas podem matar passarinho. De modo que eu quero é o seguinte, ver o que vocês podem fazer aí, para esclarecer esse povo que não entende nada disso, que são apedeutas, que são ignorantes, que são totalmente anarfas, sobre o problema de passarinho. Vê se você me ajuda nisso, com a situação toda que está aí, tá certo? Se o povo achar ruim o problema da águia, que arranje outros desenhos, até mais bonitos, grandões, de tudo quanto é jeito. Desde que os passarinhos entendam. Se falar na linguagem do passarinho, está tudo certo. Não é isso? Agora aqui. Qual a terapia profilática ideal para a epilepsia humana? Primeiro, é diagnosticar que tipo de epilepsia que é. Depois a gente conversa o resto. Há muitos tipos de epilepsia. Existe até equivalente epilético. Isso aí, então, varia ao infinito, se examinar. O seguinte trecho foi pronunciado pelo Dr. Pontes de Miranda no Instituto de Advogado do Brasil. Eu de mim prometo que continuarei dando às 12, às 13, às 15, às vezes 16 horas diárias, para que de olhos fitos no meu porto espiritual do destino, não caia antes de alcançá-lo no caminho. Não quis nunca, não quero, não quererei mais do que isso. Ser e ter para fazer. É o máximo, né? O que vocês acham? Que Deus nosso advogado. Podemos dizer em tese que esse porto espiritual do destino seria proex ou completismo existencial no caso do Dr. Pontes? Sim. Olha, eu quero dizer, isso aqui é o Reinaldo Notari que está falando, eu quero te dizer que eu recebi os 2 dicionários sobre grego, eu estava precisando deles, isso aí vai me ajudar muito, são 2 dicionários que nós não temos aqui, ele me mandou agora essa semana, muito bom, eu quero te agradecer isso. Agora, ó, o Dr. Pontes, você sabe que eu discutia, eu conversava muito com ele, às vezes em casa, a gente jantava, aquele negócio todo, que ele era meu vizinho. Para mim, foi o maior intelectual que o Brasil já teve. Agora, ó, ele trabalhava entre 14 a 16 horas por dia. Por dia. Por dia. Presta atenção. De modo que isso que ele está falando é justamente a realidade dele. A hora que ele fala, dando 12, 13, 15, às vezes 16 horas diárias, ele trabalhava assim. Eu vi isso. E a dona Neres, que era a senhora dele, que sustentava as coisas todas, que ela também era fora de série. Eu conheci o Dr. Pontes já numa certa idade, mais ou menos nessa idade que eu tenho, mais ou menos, era mais ou menos isso que ele tinha. Agora, ele era fora de série. Como intelectual, muita gente acha, não sou só eu não, que ele foi o maior intelectual que o Brasil já produziu até hoje. E o excesso de trabalho, o workaholismo? Não, mas isso não afetava, não? Ele era todo ordenado. Por exemplo, ele não tinha aquela coisa minha, quando eu tinha 28 anos, que fiz o workaholismo, me deu infarto. Não, ele não tinha isso. É igualzinho eu hoje também. Eu também tenho algumas horas de trabalho. Quem me conhece mais de perto sabe. Ele lá que me conhece. Você acha que eu trabalho quantas horas por dia? Você está entendendo? Mas eu não tenho excesso de nada assim.
Quando precisa, eu sou capaz de dormir um pouco mais. Outra coisa, eu tenho o meu turno mental somático, eu já dei para vocês aqui, é um verbete. É só olhar a minha vida como é que é. Eu não tenho esse excesso. Eu, às vezes, trabalho direto. Tem épocas que eu tenho bastante trabalho, então posso chegar a trabalhar aí 15, 16 horas por dia. A maioria não pode. A maioria não tem infraestrutura para isso. É só para quem tem. Cada um vê o que tem. Porque dependendo da época... Agora, por exemplo, o ideal seria que a gente estabelecesse, pelo menos a pessoa ter 6 horas de trabalho intelectual por dia. Já pensou? Já vai furar tudo, vai longe, vai à boca do balão. Professor, aqui cá em cima. Na página 41, em exemplologia, você coloca a megacomplexis avançada. Avançado, o da Consim alcançando a oficina extrafísica pessoal, a condição da autodispersidade, o exemplarismo ou completismo existencial, antes dos 36 anos de idade física, ainda no período da preparação para o exológico. Isso está basado em fatos ou é uma hipótese? Não, isso aí é fato. Tem gente que consegue isso aí? Não, você pensa, tem serenões que eles já estão mexendo com isso, às vezes há 1 milênio, 2. Mas a situação de complexos dentro de para um serenão. Mas cada um faz o que pode, né? Tem complexo e complexo, cada um faz o que pode. Mas eu acho que isso tudo é possível. Pensa bem. Eu confio em vocês. É dessa massa que está aqui, ó, que vão aparecer essas pessoas. Não são de outros lá fora, de vocês. Lá fora, só algum dos teletertulianos que estão nos ouvindo que a gente tem que honrar, né? Mas eles são só 600, é pouca gente. Não é isso? Aqui tem mais de 100 hoje, ó, pelo que eu vejo. Eu, fazendo aquela minha contagem da exposição do gado lá de Uberaba, que eu ganhava todas as apostas para ver a boiada quando passava, eu falo que aqui hoje tem 111 pessoas. Quanto que tem? 141. De qualquer maneira, eu passei dos 100, eu já falei que tem. Então, pelo menos isso. Não, o problema aqui é saber 100. Não estou brincando com isso, não é de rir, não. O problema é saber quando tem 100 e quando não tem, porque a média está um pouquinho acima de 100. Eu dei a média, estou dentro do riscado. Eu não ri por causa... Agora veja, 140 com mais 600 são 740 hoje. Então, ó, esses 600 a gente fala, né? Se de falar, porque senão fica ruim, né? Não dá certo. Agora, ó, 600 são 4 vezes vocês. Então, é 4 por 1. Nós temos 4 teletertulianos e 1 para 1 tertuliano, tá certo? Hoje, nesse instante. Mas fala, ô tertuliano, fala. Aí esse é um deles. Primeira pergunta. Uma pergunta, desculpa a pergunta, mas se você atingir um megacomplexo avançado nesta vida... eu não sei. Eu vou te falar daqui a uns anos. Você me espera mais um pouco. Não, mas não é... Antes de terminar esse século, eu posso te responder. Mas não é antes dos 30... Antes dos 36... A maioria aqui, não é isso? Se você... Antes dos 36, eu já tinha independência econômico-financeira. Era mais ou menos com 36 que eu alcancei isso. O que eu falo, por exemplo, eu consegui. Uma das coisas mais bravas é isso aí. Eu não sei mesmo, mas eu tenho dúvida. Eu acho que você atingiu um megacomplexo avançado, parece, antes dos 36. Eu já vinha trabalhando nessa ocasião, já um pouquinho, mas não é assim, né? Eu não posso falar que eu sou um desperto total. Eu não sou. Eu nem quero ser. E nem posso. Então muda. Cada assistência que a gente faz, não dá. Eu tenho que ser um pouco mais... como é que se diz aí? Da sarjeta. Rústico, é isso? Rústico. Elementar, rudimentar, é isso que vocês querem dizer? Não, alguma coisa a gente tem que ser mais... No meu caso, não dá para mexer nisso. É aquilo que eu falo, por exemplo, o total. Quando a gente fala total, não pode ter nada disso. A pessoa já tem que ter ultrapassado o problema do ferimento físico, sabe? De ter traumas somáticos. Vocês estão entendendo? Vocês aí, médicos? Estão entendendo?
E nisso aí, não, eu preciso de ter para poder ajudar. Eu mostrei isso aqui um dia, que eu fui atravessar lá e tive que segurar um negócio mais sério. Agora, olha, eu quero dizer para você o seguinte, isso tem melhorado. Agora, o pior da história, não fica pensando que está melhorando porque eu melhorei, não. É porque o ambiente melhorou. Não é bem vocês. Nós não. É o holopensene. Nem eu, nem vocês. Vamos partir isso no meio. É o holopensene por causa dos amparadores, essa coisa toda. O ambiente tem melhorado aqui. Você sabe disso, que acompanhou os negócios desses 7 anos, por exemplo. A coisa melhorou muito. É impressionante isso aí. Gente, eu nunca tive na minha vida tanto problema com a euforia como eu tenho ultimamente. Não fica pensando que isso é bom. Eu já estou começando a olhar assim, já desconfiado com a euforia. Eu estou danado da vida. Entende? Eu não sei se eu errei quando eu falei de euforia. Talvez eu tenha errado. Você está entendendo como é que é? Esse negócio é difícil. Você entendeu isso aí, né? Esse nível que eu estou falando. Agora, pelo menos, a UFIEX você já tinha antes dos 36. Já. Quando eu deixei o movimento espírita, quando eu fui encontrar com o Eurípides Barçanufo, ele me falou, você vai desperdiçar isso tudo? Aquilo foi poucos anos antes, foi logo depois do meu acidente cardíaco, você está entendendo? Um infarto. Então aquilo me fez pensar demais, né? Talvez tenha sido a maior puxão de orelha que eu recebi nessa vida. Foi terrível. Ele virar para mim e falar assim, eu acabei comigo aos 38, você está acabando aos 28, quer dizer, você está muito adiantado. Sem ironia. Ele falou tudo com equilíbrio, porque ele é um gentleman, um professor gentleman, o Eurípides. Sempre foi. Pensa bem nisso. Agora, ó, ele naquela ocasião já dirigia uma Comunex. Isso não é de brincar. O Eurípides não é fácil. Ele era praticamente o governador de lá. O diretor, o gerente, o gestor, né? O gestor da Comunex. Ele era uma cabeça. Agora, eu fui lá, né? Falando com a maior naturalidade para ver o problema dele, o que aconteceu com ele, porque ele morreu com 38 anos. Então, tinha que ver isso aí, né? Valdo, só agora uma pergunta diferente. Esse curso de domingo, ele vai ser bem participativo, é mais de perguntas e respostas em cima disso? Olha, eu vou primeiro expor. Na parte da manhã, eu vou fazer uma tertúlia, porque é um verbete que tem aí, o primeiro verbete que vocês não conhecem, sobre mega pensante e vocabulário. Então, eu vou dissecar isso aí. Se a pessoa está com o livro, ela lê. Nós não vamos distribuir esse verbete, que é a primeira parte do livro. Está entendendo? Agora, na parte da tarde, o povo já entendeu tudo de manhã, pode então perguntar, fazer o que quiser, porque aí também não dá, num dia, eu expor tudo que tem nesse livro. Não dá. Mesmo que fosse uma semana, ainda não daria. Porque sempre tem as nuances. Vocês vão ver depois o livro como é que é. É complicadinho. No entanto, ele é simples. Acaba a pessoa perguntando. Você está entendendo? Por si. Ela consegue entender bem. O curso... Agora, eu acho que daqui a uns tempos vocês vão entender o que é que eu quero dizer com o Mega Pensando. O curso é mais para a gente poder ter um melhor uso desse livro. Desse livro, e não é só isso, é para poder entender bem o que a gente quer falar com isso, porque eu fiz 3 livrinhos e soltei por aí. Isso não deu nada. Eu sabia que não ia dar. Está entendendo? Mas agora, eu já levedei a massa. Vocês hoje já estudaram muito, já tem gente que já sabe fazer mega pensênio, já essas coisas existem. Antes eu falava, todo mundo boiava, ninguém sabia de nada. Agora, hoje não. Você mesmo não chegou com vários aí na sua cabeça, ela decorou. Ela tem decorado, uma opção de mega pensênio. Ela me perguntou para ver se eles estavam aqui, eu olhei para ela. Você perguntou quando? 2 ou 3, né? 3, pois é. Ela sabe, está de cor. Novela? Não, novela, arquiteto. A geóloga? Arqueólogo, novela. Ela perguntou.
E tem aqui, por incrível que pareça, realmente, porque nós pegamos esses que estavam nos verbetes e trouxemos para cá. Entende? E alguns dos livros também, a maioria deles estão aí, dos livrinhos. É tanto que a bibliografia desse livro aqui, ó, tem 9 fontes diferentes, porque tem Mega Pensando em outros lugares. Agora aqui, ó, tem Mega Pensando de outros idiomas. Eu, no domingo, eu vou falar disso tudo, explicar. Tem aí os Mega Você Pensando. estava falando de heurística. Heurística, por quê? Por causa da invenção. A pessoa, se ela começa a fazer a compactação ou miniaturização do processo da concepção do problema do mental soma, da ideia, do construto, está entendendo? A tendência dela é entender mais as coisas mais avançadas. Com isso, ela chega no limiar da coisa nova. Aí vai dar a serendipia, a inspiração, a ideia, a inventividade, a descoberta, a heurística. Isso é que eu chamo da verpom. Então, com esse livro, eu quero que vocês façam verpons na sua vida. Vocês descubram, concebam ideias novas. Isso vai melhorar. Outra coisa, no curso intermissivo, vocês estudaram, só que tem que o Mega Pensando lá não dá para funcionar. Então, se falou uma ou outra coisa assim, em matéria de comunicação, mas não dava para fazer isso aqui, tem que ser feito aqui. E outra coisa, o português é ótimo para fazer o Mega Pensando. Ele é perfeito, porque ele é bem inteiriço, é bem compacto. A coisa é séria, porque muitas palavras em português terminam até com vogal. Então é tudo completinho, é diferente do inglês, por exemplo, que tudo é pela metade, é cortado, é fragmentado. Nós não somos, é tudo muito definido, tudo certinho. Isso aí é muito sério em matéria de linguagem para mim, a meu ver. E principalmente na questão da formação da ideia nova. Ideia nova que eu estou falando não é uma ideia apenas física, da química, da biologia, não é isso. Eu estou falando do ponto de vista evolutivo da consciência. Vocês vão ter mais ideia devido à compactação, à síntese. Isso aqui, ó, é um documentário da síntese humana. Que eu chego à conclusão, há muitos anos eu explico isso aí, que o Mega Pensando Trivocabular é a síntese básica de tudo. Se você diminuir para 2 palavras, vai ficar mutilado. Se você aumentar, já virou discurso. 4 palavras é discurso, 2 palavras é mutilação, 3 é o certo. Agora, não é aquela expressão, 1 é bom, 2, 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais, isso é besteira, não é assim não. Agora, 3, às vezes é demais sim. Eu acho que com 3 pessoas já é uma multidão. Tem isso tudo. Mas em matéria de processo de comunicação, é muito difícil você fazer 2 coisas e ficar bem, definir bem. Agora, com 3, você já define bem. Isso é minha hipótese, é a minha teoria. Verdade. Agora, o problema é esse. Estudo, esse também tem aí. O problema é esse. Professor, Sim, aqui, ó, B. sim. Levando em consideração a interdisciplinaridade, que aí na página 41, como que nós podemos achar, seja lá um tripé ou um atributo aqui para eu, né, que estou aqui no intrafísico, de repente começar a galgar o complexo? Qual seria a fundamentação? Qual seria esse atributo? Mega Pensando Trivocabular. É. Começa a estudar isso. Que é a síntese. Se você reduzir toda essa parafernália de comunicação que nós temos hoje em 3 palavras, você já está chegando perto da eliminação do signo. Sim. Você ficou só com 3 signos. Sim. Já é uma grande coisa. Uhum. Agora, depois, é estudar bem a semiótica para apurar isso aí ao máximo. Agora, depois, o mais importante é ter a cosmoconsciência. Sair de corpo mental por aí afora. Ou não precisa sair, pode ficar por aí, desde que se manifeste o corpo mental, não precisa de ir muito longe. Por exemplo, se eu pegar um trivocabulário em que eu coloque um dos elementos assistencialidade, é um caminho? Ajuda. Mas não é tudo, isso ainda está muito grosso.
Então, como que a gente vai encontrar esse trivocabular excelente? Não, primeiro você tem que saber como fazer, que é o que eu vou ensinar aí no domingo, vou falar nisso. Você sabe que eu já dei curso sobre esse assunto, né? Agora, ó, deixa eu só ver aqui alguma coisa. Você quer o que? Assistencialidade, é isso? Pode ser. Assistencialidade, ação perpétua. Assistencialidade escravagista, escravidão. Assistencialidade, esporte consciencial. Agora, mini mercado consumidor, assistencialidade. Agora, tem assistencialidade hoje? Agora aqui outra coisa. Assistência, transformação, libertação. E não existe assistência incendiária. Assistencialismo, esmola, dependência, é a coisa que não presta. Assistenciologia significa partilha. Dá um livro. Assistente. Né? Dá um Primeiro livro. assistido. Assistir. Assistamos com trabalho. Assistamos sem impor. Crer, não. Assistir. Lamentar-se, não. Assistir. Tudo é sobre assistência que está aqui. Tá certo? Por aí te dá uma ideia do que é. Então o negócio, você tem que saber fazer isso para você mesma ter liberdade de ação com os seus pensamentos. Isso tudo vai ampliando tudo. E isso vai me dar embasamento para eu entender complexo. Vai. Cada vez mais. Vocês vão ver, o dia que você estudar isso aí, aparecer uns 2 ou 3, vão falar, ó, aconteceu isso comigo. Eu consegui constatar. Aí eu já vou ter elementos para falar, ó, fala aí para o povo, explica aí o que aconteceu com você. É isso que eu quero que aconteça agora. Agora, ó, eu esperei esses anos todos para poder falar. Quando eu dei o primeiro curso disso, todo mundo boiou. Mas, professor Valdo, é o seguinte... É tanto que eu dei um curso só, depois eu parei, que eu ia dar uma série de desistir. Falei, não está na hora, tem que levedar a massa. Tá. Então, na qualificação de algumas essências conscienciais, tipo a minha tenepse, ou eu como tenepsista, eu como pessoa que pratica uma assistência, de repente existe uma área em que eu me sinto aquém do meu melhor. Como é que fica esse conjunto? Como é que fica essa questão para o complexo naquela vida? Precisa saber se isso que você conseguiu como uma façanha está dentro da estrutura da sua proex. Ah, tá. O problema é ver Tá correlacionado. se é um dos elementos lá dentro. Se está tudo certo. Se não, você está no acostamento. Tá. Eu acho que eu não estou. Pois é, então tá ótimo. Você sabe, no acostamento tem outro nome para isso, mas eu não vou falar aqui. Né? Ah, como é que é? Tá bem. Não, é ectopia, mas não é isso, tem outra coisa mais séria. Não, aquele negócio que a gente deixou lá no nosso banheiro durante muito tempo, uma foto da pessoa. Preservada? Estava o negócio aqui e o negócio estava caindo aqui. Preservada aqui não. Eu não entendi. O negócio é fazer pipi fora do vaso. Ah, tá certo, tá certo. Não se deve. Não se deve, aí é que é o X, a gente tem que saber onde é que a gente está, né? Aqui não é, preservada? Aqui. Obrigada. Na frente. Sim. Aquele trinômio que a gente utiliza como parâmetro, não sei se ajuda a Lucy, o parapsiquismo, a comunicabilidade e intelectualidade, né? Para a gente estar se checando e verificando. Isso não é um mega pensene trivocabular, né? Isso é um trinômio, simplesmente. O que é que você falou? Parapsiquismo o quê? Intelectualidade, comunicabilidade e parapsiquismo é um trinômio que a gente utiliza como parâmetro lá do projeciologia. Não, você pode fazer. Põe aí, coloca 2 pontos e depois vírgula. E dá. Você faz. É tritotalidade. Então, isso daí não atende a Lucy lá do que ela está precisando? Ajuda. Para apoiar a evolução? Ajuda. Sempre ajuda. Né? Agora aqui, escutando você ler sobre o membro fantasma, o sentimento que me vem é que a ciência está distante de compreender a complexidade da consciência
e de admitir a realidade extrafísica. Sim, Bidu, qual a coisa? Quantos erros médicos e mais da psiquiatria, quando rotulam as pessoas com diagnóstico psiquiátrico, desconsiderando a influência de outras variáveis multidimensionais? Na sua experiência, essa negação da multidimensionalidade por parte do cientista é covardia ou ignorância? Olha, depende da pessoa, pode ser covardia, do outro pode ser ignorância, e do outro pode ser os dois, e tem mais outra pessoa, que pode ser até umas 5 realidades. O livro do Bezerra Menezes, A Loucura sob Novo Prisma, na minha compreensão, é um grande antídoto para nos ajudar a não negar essa realidade. Você pode dar sua opinião sobre essa obra? Olha, esse aí é fraquinho. Melhor ele ver os livros do Dr. Inácio Ferreira, lá de Uberaba, que é o psiquiatra que eu estudei com ele. Esse é fora de série. Novos rumos à medicina, novos rumos à psiquiatria, que é o livro dele. Qualquer coisa é só chegar aí, ó, que na holoteca tem. Novos rumos à psiquiatria. Isso foi escrito faz 50 anos, ou mais, sei lá, preciso de ver a data lá que ele fez. Eu estava lá e ajudei ele nessa situação toda, quando ele estava escrevendo esses livros. Eu li a biblioteca dele para ele. Eu que dava indicação das coisas para ele. Ele era o psiquiatra lá do Hospital Psiquiátrico Espírita de Uberaba, que eu comecei a trabalhar lá com ele. De modo que o livro dele é mais avançado que A Loucura sob o Novo Prisma, porque o Bezerra, ele viveu antes do Dr. Inácio. O Dr. Inácio, quando foi já escrever, já conhecia o livro dele, já conhecia de vários que a Federação publicava os livros. Agora, o dele, Novos Rumos à Psiquiatria, é melhor. Gostaria que o senhor falasse um pouco mais em Fatologia, quarta linha, sobre paraetologia. Escuta, você quer falar alguma coisa aí? Seria bom você falar. Olha, isso é a Maria Cecília Otti, sabe, que está falando, é a minha chefa lá. Essa aqui que orienta minhas pesquisas da internet, não é uma delas. A paraetologia, você até colocou o contraponto com o behaviorismo, que fica só a questão intrafísica e dentro do processo da PROEX, e obviamente aqui o contexto da Mega Complex, tem que, obviamente, ter a visão multidimensional e a atuação multidimensional. Tanto é que envolve a OFIEX, né? Agora, o processo todo é o seguinte, é a gente estudar o comportamento e a conduta intrafísica para ver qual o comportamento e a conduta extrafísica. Então, o problema todo é colocar a cosmoética em cima do comportamento que a gente tem aqui e lá. Então, veja, aquela pessoa, por exemplo, que queria estudar, que pegou projeciologia só para ver a Isaurinha tomando banho pelada debaixo do chuveiro, ela estava totalmente furada em matéria de etologia e paraetologia. Tá certo? Agora, aquela pessoa que queria sair do corpo para poder atender aquela criança que estava passando muito mal e dar energia, se pudesse, até ectoplasmia para ela direto, essa já tinha a paraetologia. Agora veja, essas duas pessoas, a segunda alcançou, que estava com boa intenção, a primeira nunca alcançou, nunca chegou a ver a Isaurinha pelada. Está entendendo? Então é um problema da gente fazer força aí. Eu acho que com isso a Cecília vai entender bem isso aí. Existe um percentual dentro dos conscienciólogos, tertulianos, colaboradores do IPC, daqueles que conseguem realizar projeções lúcidas, TENEPS e retrocognições? Um percentual? Eu acho que o percentual ainda não tem, não. A estatística disso nunca foi feita, né? Nós estamos esperando para ser feito aí. Quem sabe que é o seu caso, vamos estudar, ver. Começa a fazer uma pesquisa de opinião pública, não é isso? Fazer um levantamento, vamos ver o que dá. Examinando esse verbete mega complexo e as propostas magnas da conscienciologia, e depois examinando como são anêmicos os meus atributos conscienciais, dá um desalento, um desamo. Ele falou um desânimo aqui, o negócio do desamo, sabe? Parecem conquistas inatingíveis para quem ainda é muito pequenininho e cheio de deficiências e bloqueios. Temos que encarar séculos, professor. Olha aqui, a vovozinha, viu? Não tem nada que encarar século, não. Se você já sabe que é assim, o que é que você já fez nos últimos 5 minutos para melhorar? Começa a melhorar agora. O processo é esse. Vamos fazer força, não tem nada disso. Templo é dinheiro, lembra disso. Mas time is money. Mas tempo pode ser evolução. A efeitologia, na página 41, primeiro tópico, acho que
pode responder bem essa pergunta dele aí. Vamos então falar em efeitologia, o efeito da perseverança interassistencial. Então aqui nós perguntamos, meu caro amigo, o que você faz em favor dos outros? Fica a pergunta no ar, né? Ele vai responder para ele vai ver como é que é a situação. Agora, qualquer coisa você vem aqui que eu vou te dar umas dicas pessoais. Mas para isso eu tenho que apertar o carnicão. Você sabe o que é isso? Não? Em medicina tem vários nomes para isso. É extrair o nódulo, é fazer a exérese, abrir a pústula, tem outros nomes mais bonitinhos, drenagem do negócio que está lá fechado, o abscesso, cortar a fístula. O melhor eu acho que é entrar pela fístula, porque aí dá o raio laser, o negócio vai pelo caminho para entrar lá dentro. De modo que você vem aqui, que eu vou te virar do avesso, em matéria de pergunta, e a gente aí pode fazer algumas apreciações mais sérias, do ponto de vista conscienciométrico, do ponto de vista consciência terapêutico, e do ponto de vista daquela outra assistência que vocês conhecem, né? Que deu o Fermat, olha lá, é coisa do Fermat que ele está ali, você já sabe. Poderia explicar isso que você disse há pouco, que o desperto não tem mais trauma somático? Como é que é isso? Ixi, isso aqui, alguns de vocês sabem o que é, mas então deixa eu só explicar. Nós estávamos com um grande evento ali embaixo, lá no salão da holoteca. E eu estava trabalhando, fazia 3 dias para limpar o ambiente, porque algumas das pessoas que estavam trabalhando nesse evento, que vinha aí a primeira vez, o negócio estava muito pesado. Agora, o que se passa? Eu fui trabalhando com energia aqui de cima e passei ali para aquele lado, não fui lá pelo caminho da lógica, não, pelo outro lado, procurando estender o processo da energia para limpar. A hora que eu cheguei para abordar o holociclo lá pelo outro lado, eu estava tudo carregado mesmo, não estava encapsulado, porque precisava de limpar, mas carregado de ectoplasmia. Aí um dos caras conseguiu se soltar lá e me empurrou, eu bati com o joelho lá embaixo. O dos caras que eu estou falando é a Concierge. Agora veja, eu chego lá, o povo tudo vê, né? Meu joelho estava lá, está saindo sangue, não sei o que é. Eu falei, não, isso é besteira, me dá um band-aid que não tem nada. Não aconteceu nada. Mas olha, é uma vergonha para mim, mais uma vez, uma dessas. Agora, antes disso, uma das últimas que tinha acontecido, foi lá em Belo Horizonte, que eu contei para vocês, do menino, mas esse foi bom, porque a gente salvou o menino. O menino estava já assediado, praticamente a vida dele toda. O pai estava desesperado. Já tinha levado para ver se ele melhorava na Europa, nos Estados Unidos, porque o cara tinha muito dinheiro. Então, o que se passa? Chegou lá e eu vi umas coisas e vi o assediador principal do menino. Chamei o menino e falei assim, você já viu uma cara assim, 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 assim? Expliquei para ele. Assim, é o cara que eu vejo comigo. Pois é ele que está aqui. Nós vamos afastá-lo hoje. De modo que todo dia que eu estiver aqui agora, você vai sentar aqui na frente, perto de mim, que é para te defender, porque nós vamos afastá-lo. A gente não sabe o que está atrás disso, que eu não conheço. Quanto é a formação da quadrilha? Eu não vi a quadrilha sendo formada, eu não sei. Então o menino ficou aí até no fim. Lá, até no último dia. No último dia, ele era o último a sair junto comigo sempre. E eu dando o curso, vários dias, e ele sentado lá na frente. Na hora que eu vou sair, eu estou carregando o tripé da filmadora, porque a gente sempre estava filmando as coisas, e tinha chovido, tinha acabado de chover. E nós fomos passando em cima do passeio, que já estava seco, aquela coisa toda. O menino à minha direita e eu aqui. Então, na hora que eu estou falando que o pai dele ia chegar para despedir, porque aquela era a última reunião, houve aquele processo de energia mais sério. Para mim, são todos os caras secundários do chefão. Eles juntaram a energia toda para fazer aquilo, que é a frente única, você está entendendo? E nos empurraram o menino e eu. Agora, eles queriam que o tripé fosse bater na criança, ia machucá-lo, você está entendendo? Agora, nós dois caímos no chão.
eu machuquei o joelho de novo. Você está entendendo? Só que esse era o outro joelho, não foi aquele daqui não. O menino trocou. Agora, o menino não teve nada. Só sujou a roupa dele, etc. Tal, ficou por isso. Mas ele aliviou. Nunca mais teve mais nada. O menino melhorou. Então, vocês vejam, às vezes é necessário isso. Existe um outro caso, esse muito sério. Havia um amigo meu, que era colega de medicina. E eu já tinha dado uma porção de instrução para a vida dele, para as coisas dele, e ele começou a renovar a vida dele toda. Mas a situação era realmente muito difícil. Aí eu vi que tinha uns assediadores que queriam acabar com ele. Então eu falei assim, está difícil, por causa desse temperamento que ele tem, esse problema aí, eu preciso dar um jeito de socorrer esse homem. Aí eles me deram a inspiração. Dá um jeito de você ter mais intimidade com ele. Agora, ter intimidade com homem e com mulher, vocês sabem, eu preciso ser sócio, massagista, ou alguma coisa nesse sentido, né? Então, o que eu fiz? Fui procurar no meu corpo o que é que tinha para fazer alguma cirurgia, ou alguma coisa que precisasse. Aí descobri um troço nas minhas costas, outro negócio aqui, falei assim, eu estou me sentindo muito feio, preciso dar um jeito nisso. Cheguei lá para ele e falei assim, vem cá, você não quer tirar esses troços para mim, você que trabalha aí no hospital? A gente vai lá, você tira isso com bisturi elétrico, você examina bem o que é. São as 3 coisas, entende? Então, mas olha, eu só confio em você, tem que ser você. Aí ele chegou, tirou, a turma que estava lá tinha amigos meus, examinaram toda aquelas pequenas, né, extrações do negócio, colocou o negócio todo, teve contato. Com aquilo, então, a gente deu um banho de loja nele para valer durante o processo de tirar as coisas. Com isso, eles não mataram o sujeito. Por quê? O que a quadrilha queria era isso. Agora, os acidentes de percurso dele melhoraram, essa coisa toda. Mas, teve um porém. Ele sumiu. Ele ficou, parece que a vida dele mudou toda, ficou muito melhor. Ele arranjou uma mulher, por sinal muito bonita, que eu tinha visto, e deu no pé. Ele nunca mais apareceu. Está entendendo? Mas veja, com esses 3 casos, eu acho que eu explico bem o que é que está se passando. No caso dele, por exemplo, não é terrível eu ter que ceder meu corpo para ele ter contato, para a gente poder usar a ectoplasmia em cima do problema dele, para ele ficar livre? Era o jeito. Do jeito que ele era, não tinha outra saída. Vocês precisavam de conhecer a peça. Uma inteligência fora de série, mas, vamos dizer, escorregava mais do que tudo quanto é quiabo de mulher que eu já vi na minha vida. E o homem era bem homem, bem macho, tudo cheio das coisas. Quer dizer, político, ressomado, você está entendendo? Muitas vidas, amigo. Agora, fora de série, ele como médico mesmo, era um grande médico, as coisas todas. Eu não posso falar aqui qual é a especialidade dele, porque senão tem gente aí que pode estar ouvindo, vai saber quem é. E ele não está aqui já faz muito tempo, eu já estou falando que ele não está aqui mesmo. Faz anos que eu não tenho notícia nenhuma dele. Agora, a última notícia, ele saiu, estava casando com uma mulher lindérrima, e de outro lugar, muito longe, não sei como é que é, tal. Mas olha, com isso então, nós vamos ver que eu ainda preciso desses traumas somáticos. No caso aí, não é bem trauma, a gente poderia falar escoriações, que é pior, né? É mais assim, humilhante. Não, vocês não acham que é humilhante? Eu ter que ter escoriações para poder ajudar os outros? Não há vergonha isso? Vocês não acham, não? Pensa bem. Então o problema todo é esse. Agora tem aquele cara que chegou para mim assim, Valdo, deixa eu ter as escoriações, que assim eu trabalho com você. Isso é o cara. Pessoal, não adianta, tabela nisso não funciona. Realmente não funciona. Mas vocês entenderam, eu acho que a pessoa vai entender agora por que é que eu estou falando. Então a dispersidade total, ela não pode chegar ao nível sanguíneo. Quer dizer, ao nível, você está entendendo, de hematomas e outras coisas mais nesse sentido, de trauma nesse sentido. A pessoa tem que ter dominado, senão que total é esse? Vocês estão entendendo o total? O desperto é o total do fim. Tem que ter, eu não tenho isso.
Agora veja, o meu último que teve grande foi aquele. Quem é que estava aí? Já faz alguns anos isso, né? Quantos anos faz? Pois é, muito pouco tempo, faz só 7 anos. Faz 7 anos, ainda estava ainda assim, quer dizer que eu estou bem dentro do processo. Se acontecer mais algum caso, eu falo para vocês, na minha condição de cobaia, né? Que faça striptease diário, né? E isso não é fácil. Striptease diário. Pode falar. Professor, o senhor faria uma relação direta entre a maxicomplexis e a maximorexis também? A pessoa que chega na maxicomplexis, ela vai ter obrigatoriamente a maximorexis? Maximorexis é depois de maxicomplexis. Sim, mas ela ela chega nesse ponto, ela provavelmente vai ter uma maximorexis ou não? Por exemplo, o maxicomplexo quase sempre já é praticamente uma maximorexis, dependendo do que é, né? A gente precisa de analisar. O que eu coloco essas expressões é para as pessoas poderem avaliar os percentuais. Você entende isso, né, Locha? Não é importante isso? Vocês agora estão vendo que é importante para ver. Porque se ela é chegar... importante isso aí, para ver os percentuais, entende? Os totais de cada coisa. Se ela chega ali, como o senhor comenta no exemplo-logia, aos 36 anos de idade, já nessa condição, com certeza ela vai ter maximorexis também, né? Vai, se ela viver mais tempo, né? Nós temos que lembrar que isso tudo tem essas coisas. Existem doenças crônicas. Existem doenças crônicas que eliminam a pessoa muito cedo. Entende? Agora, uma coisa é certa. Eu vivo falando, é que os centenários são magros. Mas o que adianta um centenário magro que não faz nada? Ou que você espreme assim, ó, a vida dele é uma vida de vegetal. O que adianta? Você acha que só plantar mandioca a vida inteira, ficando só nisso, funciona? É muito digno a plantação de mandioca, e eu adoro o processo da mandioca. Mas veja, só isso é muito sério a gente pensar nisso. Então a turma da Vilcabamba lá, da cidade, não adianta aquilo. 127 anos, mas o cara está fazendo sempre a mesma coisa. Se você chegar para ele não vai saber nem 1/3 do dicionário que nós usamos nessas tertúlias. Aqui, ó, para falar. No coloquialismo. Ele não sabe nem 1/3 disso, ele não sabe o significado. Então, o que adianta? Então, vamos entender isso aí, precisa de ser ponderado. No caso lá do seu Manuelzinho, ele tinha os princípios da desperticidade, vamos dizer assim, alguma coisa ele já sabia, mas veja, já pegou o bonde andando. Mas ele já se prepara. Na próxima vida, hoje em dia, ele está trabalhando com isso seriamente, já é outra personalidade. Mas ele tem que acabar primeiro, por causa do filho que ele tinha, que tinha um processo ali sério. Entendeu? Quem conheceu, ó, quem viu lá, é a Cristina Aracá, que viu a situação dele. Ela sabe mais ou menos como é que é. Qualquer coisa, pergunta para ela que ela te dá uma ideia. Estou casado há 3 meses, muita discussão e briga. Bora, então a lua de mel foi rapidinha. Isso está atravancando meu caminho, estou com medo de me desviar. Há muita possessividade. Ando pensando em falar conforme o senhor já fez com aquela jovem apaixonada pelo senhor, dizendo que sou gay, para minha esposa me esquecer, porque está complicado. Preciso focar minha proex. O que o senhor sugere para eu romper sem traumas? Olha, eu acho que nesse seu caso, eu não estou vendo isso aí tão bravo, não. Sentindo aqui, ó, o seu processo, eu vejo que tem jeito de recuperação, essa moça. Eu não estou vendo que isso seja assim tão... Mas agora veja, do seu lado também tem que dar uma concessão, né? Mas eu acho que seria bom estudar um pouco mais. Eu não estou sentindo que o caso seja assim tão grave, não. Agora, ó, só uma pergunta cretina, que você sabe, eu sou de Minas Gerais. E Minas Gerais, o mineiro geralmente é desconfiado. Existe uma outra? Agora, qualquer coisa, vem aqui e traga a moça, que nós vamos conversar só nós 3, e os amparadores. Desde agosto de 2008, diariamente pego o livro Máximas da Conscienciologia. Agosto de 2008, então já tem quase um ano. E escolho um pensando trivocabular para o dia. Isso tem me ajudado a melhorar minha capacidade de síntese, inclusive superar um dos meus trafares,
que é o floreio. Ah, sim, mas quem? Ele é espanhol. Como é que chama o cara espanhol? Gongorismo, é o gôngora. Quer dizer que você tem uma tendência lá para o gôngora, é uma mulher. Além disso, essa prática está servindo de foco para reflexões diárias e associações de ideias. Gostaria de saber quais outras utilidades práticas do estudo desse trinômio. Agora aqui, ó. Vocês lembram do... Ô Loche, você lembra daquela agenda que vocês fizeram que tinha? Então, ela deve ter seguido a inspiração, foi por causa da agenda. Quantos anos já tem isso? Pois é, não, tinha uma que a Estela fazia. Quantos anos já faz, ó? Foi a Estela que colocou isso aí. Então, 97. Então é muito tempo. É por isso, a sua inspiração não vem com essa. Deve ter nascido de lá. Mas veja, isso aí é muito importante. Agora, a outra coisa é o seguinte: que tal você começar a fazer agora os mega pensando por você mesma? Começa por aí. Qualquer ideia, você vai fazer um mega pensando. Com o passar do tempo, você vai dominar o processo. A hora que você começar a dominar, que já for mais fácil fazer, você vai ter mais elaboração de pensamento para conceber construtos, neoconstructos, neoverpons. Vai ter ideia nova nisso. Então o problema é começar por aí. Já está bem no caminho. Mas agora o problema é fazer agora. Fazer, pessoalmente, fazer. Isso é importante. Valdo, Sim. aqui. Quando você falou que já está desconfiado da euforia, então a gente tem às vezes uma verpom e de repente a gente começa a desconfiar dela. Não, mas não é isso. Isso é uma coisa importante do ponto de vista do olhar do pesquisador. Com a euforia não é isso, não. O que eu queria dizer é o seguinte: em tese, uma euforia, em tese, a rigor, ela não é negativa. É uma euforia. Você está alegre? Se todo mundo ficasse eufórico no cosmos, o cosmos ia ficar uma primavera. Você entendeu bem o que eu quero dizer? Agora veja, o processo não é esse. É a hora que a euforia passa da conta e começa a prejudicar o que você faz. A hora que vem, vocês sabem em epilepsia, em medicina, o que quer dizer subentrante? Agora veja, a hora que vem uma euforia subentrante. Vocês entendem? Explica isso para ela. Como é que seria para vocês? O que é que você pensa? Você está ainda num processo de crise, aí vem uma outra menor que entra naquele ciclo antigo. Então aquilo fica ciclando e contínuo. Você está entendendo? Ela reentra, né? A fluência, a sequência. Isso é que é o subentrante. Uma encaixa na outra, vai no vácuo. O negócio todo fica assim, aquilo amplia demais. Então, por exemplo, meu caso, se eu for dar ouvido para a euforia, eu entro na subentrante. Então você tem que desconfiar de tudo quanto é coisa de euforia. Você está entendendo? Agora, outra coisa, com o passar do tempo, o móvel, o motor, vamos dizer, a razão da sua euforia vai melhorar muito de qualidade. Então, você vai ver que as suas primeiras euforias eram de envergonhar você. Você vai pensar na euforia que você teve e você vai ver que aquilo é ainda muito egóico. Você entendeu ou não? Então, toda euforia que aparece, ela aumenta. Na hora que ela aumenta, aprofunda e se expande, a qualificação dela coloca aquelas que você teve, o móvel, o motivo, o leitmotiv da situação, é outro. Hoje é muito maior do que aqueles antigos. Vocês estão entendendo, né, o nível disso? Então isso aí também envergonha você. Então euforia é um negócio muito mais complexo do que parece à primeira vista. E outra coisa, a complexidade é devido, vamos dizer, aos paradoxos que trazem isso. Paradoxo, tautologia, contradição, incompreensão, tudo isso tem em matéria de euforia. Esse paradoxo, né, que a gente vive assim, em termos de ter que buscar os trafores, se autovalorizar, se autorreconhecer e, ao mesmo tempo, reconhecendo os trafares e os trafais. E, ao mesmo tempo, ajudando os outros. E fazendo você ajuda assistência. você ajudando os outros. Se a pessoa entende esse paradoxo, tudo dá certo. Tá. Agora, a euforia tem que ser baseada nisso.
Agora, a coisa séria do assistente é ele não ficar eufórico com a euforia do assistido. Isso, para a pessoa entender, vai ser uma dificuldade, porque no início, ó, de cara assim, se eu falar, muitos de vocês já vão dar o conta. Tem que pensar bem. Agora, por quê? Se você for me perguntar, eu digo assim, porque tem o próximo. A terceira pessoa, como é que fica? Se você tiver eufórico, como é que você vai ajudar o outro? Você está entendendo a situação? Hein? A fila anda, né? A fila Tem anda, muita ela é gente aqui grande. assistido, né? É a maturidade. Abre a frente, porque atrás vem gente. Você está entendendo como é que professor, é? É aquele negócio. Vamos avante. Aqui, professor B, aqui. É a maturidade consciencial B. que favorece Aqui é esse B, tipo viu? de... Como é que é? A maturidade consciencial é que vai dar força para pessoas ter um autocontrole. A maturidade consciencial dá força para qualquer tipo de pessoa e qualquer coisa. É a maturidade. Maturidade sim. é a base de tudo. Tá. É o que alivia tudo. Então, aí fazendo um paralelo com a questão da medicina, que foge para mim, né? Que um processo vai se acoplando a outro e vira... Um se encaixa no outro. Sim. Aí, dentro da questão da consciência, da consciencialidade, então, é essa maturidade consciencial. É assim? É. Tá bem. Agora, outra coisa. Você tem que ver a qualificação daquilo que passa. Uhum. Mas tudo, né, professor, a qualificação? Não, mas não é isso. Aquilo que passa pode ter uma qualificação boa e pode ser uma qualificação ruim. Por exemplo? Por exemplo, esses dias eu estava falando aí que me fizeram uma pergunta. Você vai fazer uma assistência, o cara precisa de 500 pratas. Você dá 5.000 para ele. Aquilo passou da conta que ele pediu. A sua intenção é boa, mas às vezes aquilo vai piorar a vida dele. Sim. Que ele vai mudar os planos daquele pagamento que ele precisava. Ele vai fazer coisa pior. Então, isso tudo tem que ser visto. Evitar. Entende? Tá então, certo. o processo de euforia também entra nessa história toda. Tudo nisso. A euforia intrafísica. Mas agora, a partir... euforia, eu vivo falando, euforia e compaixão são coisas delicadíssimas. Compaixão é outra coisa também, sério. Mas é interessante, professor, pode ser infantilidade ou coisa melhor. À medida em que a gente vai se autoestudando, que vai principalmente escrevendo, essa maturidade vai se ampliando, porque a gente entra na questão da coerência, e aí põe em prática a questão da consciencialidade. Não Agora, é, não? veja, é muito importante você falar isso hoje. Sabe como é que é o dia de hoje? Não. Sexta-feira da paixão. Compaixão. Da paixão. Sim, mas é a compaixão... Então, é preciso dar um jeito de acabar com a paixão. Uhum. A pessoa ter racionalidade. Então, isso aí está bem de acordo. Está bem dentro do dia de hoje. Que bom. Amanhã é sábado, aleluia? É isso? Não, já passou. Já passou. Não. Amanhã é sábado, aleluia? É isso? Tá certo. E domingo, o que é domingo? Domingo é domingo do Boa Vida, é isso? Do chocolate. Não, domingo é o dia do Pascalini. Do meu amigo Pascalini. Vocês esqueceram dessa. Pascalini. Pode falar. Só um minuto. Claro. O que pode, assim, o que falta no intrafísico, numa consciência desperta quase total, para ela ficar total, ainda que no intrafísico? Porque ela vai ter que continuar fazendo assistência. O que pode estar faltando? Ela, dentro do maxi mecanismo assistencial, qualificar a condição da mini peça. E isso não é ela que faz. Não é? Não. Não depende dela. É o maxi mecanismo. Se eu fosse deixar de fazer o que eu faço, eu poderia chegar lá. É isso que eu não precisa entendo nem de me fala. ajudar. Eu sou capaz de superar isso aí. Mas Eu tenho autossuficiência, tenho autoconfiança para fazer isso. Você está entendendo? E automotivação. Mas veja, eu não posso mudar o que eu faço.
Entendi. Isso tem que concluir dentro de uma coisa mais ou menos, pelo menos, satisfatória. Você entendeu? Assim, agora, veja, não sou eu. Então, assim, quando o senhor diz isso, assim, tinha que ter alguém para fazer aquilo. E, no caso, foi o senhor que teve que fazer. Não, isso aí todo mundo é assim. Tem coisa para todo mundo fazer. Isso não quer dizer que tem um missionato. Não é um processo de missão. Não, o programador. Não estou falando de missão, não. Aquilo que a pessoa ela está sendo realizada. E acabou. A gente faz aquilo que a gente pode, não aquilo que a gente quer. Agora, pensa por aí. Agora, outra coisa, o que é que eu falei aqui no início, eu vou repetir para vocês. Isso é que é o pior dessa história toda aí, sobre desperticidade comigo. Eu estou pouco ligando para isso. Isso não me interessa. Isso é secundário. Raciocina. Você está entendendo? Não é um bom negócio. Afinal de contas, eu também não sou tão bobo assim. Não precisa ser judeu para fazer um bom negócio. Nesse caso aí. Está certo? Não precisa. Agora, por que é que eu tenho autoconvicção, autossuficiência, autoconfiança, etc.? Por quê? Porque compreende o Marx-mecanismo? Nada disso. Parapsiquismo? Não. Entra isso tudo, mas não é isso. É resultado do meu esforço. Eu vejo, não adianta o que os outros pensam. Entende? Agora, isso é que o amparador sempre falou para mim. Não adianta o que os outros pensam. Adianta o que você vive. Você vive. Eu vivencio o processo, eu vejo como é que é. Por exemplo, não adianta nada a pessoa falar que aquilo não, ou ela mesma admitir que houve aquilo, que houve a intervenção, que melhorou. Fala do corpo, eu vi tudo. Está entendendo? Melhorou o ambiente, acabou. Agora, veja, como é que eu vou provar isso para aquela pessoa, mesmo que seja ela que foi assistida? Então, isso tudo é bobagem. Agora, o enumerador, ele faz muita questão disso o tempo todo. Não adianta o que o outro pensa, adianta o que você vivencia. Agora, isso aí, veja bem como é que você tem que ter uma noção enorme da sua responsabilidade, uma noção enorme de autodiscernimento, uma noção enorme de prioridade. Pensa. Isso é terrível. Eu ainda não coloquei isso aí nas minhas premissas básicas, mas isso aí sempre foi. Entendeu? Não interessa o que o outro pensa, interessa o que você vivencia. Agora, você tem autolucidez da sua vivência? É aí que vem o... Agora, como é que uma pessoa vai ter autolucidez mais ou menos satisfatória, assim, razoável, sem parapsiquismo? Não vai dar. Você está de acordo? Por isso eu também não posso falar isso em geral para os outros. Do jeito que eu falo, isso também passa como um princípio cosmoético. Não dá. Porque as pessoas ainda não chegaram lá. A maioria não vai entender isso de modo algum. Você entendeu, não? Não entendi. Professor, com relação à euforia, né? Qual a melhor dica para aproveitar esse momento energético e com relação à euforia, por exemplo, a euforia intrafísica? Qual é a melhor dica para aproveitar esse momento energético e você usar isso aí com a maior praticidade e produtividade possível para não entrar? É você assinalar claramente qual foi o móvel que levou você à euforia. Então tem que ter havido um feito, uma façanha, alguma coisa de vitória, de bom sucesso na história. Então isso tem que ver a causa. Agora, a hora que você vê a causa, qual foi o esforço que você fez para chegar ali? A verdadeira inteligência é descobrir qual foi o móvel, o mecanismo que levou você a acertar. E esse acerto, então, ele vai ser aumentado com o tempo. Me conta uma coisa, vocês perceberam isso aqui hoje está mais frio do que o normal? Por que isso, hein? É preciso ver isso aí. Viu? Eu vou pedir a vocês para examinar isso aí. Viu? Vocês aí dentro, olha para mim o processo de frio aqui, que eu estou sentindo, viu, Roberto? Dá uma olhadela que hoje eu estou sentindo aqui mais frio. Já faz uma meia hora que eu estou sentindo isso. Desde a 1h30 que eu estou sentindo. No início, eu até achei que tinha ectoplasmia e que a Rose Garden estava aqui. Você sentiu, né? É. Aí, de qualquer maneira, não tem goteira mais.
Mas de qualquer jeito, Se tivesse goteira, tá poderia fria esfriar lá mais que a fora. da água, né? Mas não tem, né? Sim. Então, nesse sentido, você aproveita para poder pegar essa motivação, esse mote, e usar isso. Não é isso. Você vai ver qual foi a causa, a estrutura, o mecanismo, o arcabouço. Qual foi o dispositivo que você aplicou que deu certo? Isso é uma técnica, você está começando a estudar você. O verdadeiro estudo é dos gurgumilos, é das entranhas. Esse aí é das entranhas do mental soma. Ele não mexe só com a emoção, o processo é mental somático. Então, estudar as entranhas do nosso mental soma é isso. Porque automaticamente... Um dia desse eu falei num processo desse, mais ou menos aqui. Assim. E esse estudo vai acabar nivelando a euforia para ela não extrapolar. Não, e aí você vai ver e começar a raciocinar do jeito que eu faço. Você começa a estrangular a euforia. Ou seja, é muita coisa que você tinha como euforia, era muito pequeno, era muito infantil, era muito superficial, era muito pequeno perante aquilo que você achava que era grande. E agora isso é a maturidade que leva. Aí tem que ter mais experiência para ver. Agora eu vejo uma porção de coisa nesse sentido assim. Agora você sabe, a vida é assim. Ó, eu estou com esse livro aí é o 46º livro que eu publico, tá certo? Isso não é nada. Agora eu fico pensando, por exemplo, no Chico Xavier, que queria chegar mais de 100 livros, depois chegar a 200. Eu fui trabalhar para ele chegar nisso, porque ele fazia muita questão de quantidade. E eu mesmo publiquei 17 livros junto com ele. Agora, o que é que se passa? Tudo isso era bobagem. Eu mesmo tentava expor isso para ele. Quantidade não resolve nada. É um monte desses livros. Você pega aí, dos 412 livros que ele deixou escrito, você pega 200 que são todos iguais. 200 livros iguais. Está entendendo? Agora veja, vocês lembram daquele negócio da síndrome de Amiel que eu trouxe? Até que ponto que o processo do Chico Xavier era a síndrome de Amiel? Agora veja, eu vi isso tudo. Isso é eu pensando aqui hoje, a hora que eu recebi o livro na hora do almoço. Agora, outra coisa também que eu estava pensando. O que adianta eu falar que eu já publiquei 45 livros? Tem livro meu que dão 28 desses livros comuns que tem aí. Então isso tudo é bobagem. O processo é de qualificação do seu trabalho. Seja ele físico, seja ele intelectual, seja ele parapsíquico. O problema é a qualificação, a qualidade daquilo que você está fazendo. Você entendeu? A euforia, ou a euforia, o extrapolacionismo, tudo tem que entrar nisso. Então, por exemplo, vocês vão amadurecer muito o dia que vocês chegarem e ver, bolas, como aquele meu extrapolacionismo era bobo. Eu dei tanto valor para aquilo. Vai chegar esse dia. Eu espero que nessa vida todos vocês passem por isso. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 19 votos online, 14 perguntas respondidas online, 14 perguntas presenciais, 143 assinaturas no livro de presença e 22 praticantes da técnica de Invexis. Após a leitura dos verbetes, vamos ter 8 recados. Vamos pedir, por favor, manter silêncio até que todos os recados sejam passados. Quem que tenha que sair, fazer com calma. A Telma, acoplamentário, Rosa, oficina de numerologia, César, sessão pipoca e venda de lotes AIEC, Áurea, Unicim, Marta, Apex, Alexandre, Asimvexis e Roberto, qualificação pensênica. Vamos então para a leitura dos verbetes. Diletantismo antievolutivo. Discurso da obsolescência. Insegurança institucional. Logos. Nanotecnologia pró-paz. Boa tarde a todos. Nós gostaríamos de convidá-los a participarem do próximo acoplamentário, que vai acontecer agora no final do mês, do dia 24 a 26. O tema do próximo acoplamentário é sobre o estado vibracional.
E os EPICOM serão o professor Alexander Steiner e o professor Nário Takimoto. Estamos com uma promoção para os teletertulianos. A promoção desse acoplamentário vai ser de R$ 300 ou 3 vezes de R$ 110. Então, quem tiver interesse, as informações na recepção do CAEC ou pelo telefone, código 45 3525 2652. Obrigada. Boa tarde. Eu e a professora Mi, amanhã estaremos elaborando a oficina da enumerologia, logo após o lançamento do manual dos megapensenes trivocabulares. Nessa oficina, nós vamos analisar os tipos de enumerações possíveis, vamos fazer a prática de fazer expansões, detalhamentos, vamos entender como é que a gente conta os máximos e as logias. E essa oficina foi marcada exatamente amanhã, para as 16h, logo após o lançamento, para poder facilitar as pessoas que estão vindo de fora fazerem a oficina, para entenderem um pouquinho melhor, porque tem muita curiosidade, né, a respeito do que são os máximos, como é que a gente conta os máximos, as logias, como é que são feitas as enumerações. Então, a gente convida a todos, aos moradores de Foz também, e principalmente as pessoas que estão de fora. Amanhã a gente vai fazer, então, às 14h. Às 14, não, desculpa, às 4h, ou seja, 16h, tá bom? A Ami vai falar um pouquinho. Só para lembrar que a gente vai fazer uma coisa com muita prática. Metade do período vai ser de prática e a gente vai estar fazendo expansão da taxologia de verbete da enciclopédia. Então, uma coisa assim bem prática, bacana. Obrigada. Pessoal, boa tarde. São 2 recados rápidos. O primeiro deles é que nesse domingo, a partir das 20h, a gente vai ter a nossa tradicional sessão pipoca. O filme especial é A Princesa Apaixonada, é a história de Joana a Louca, que existe a hipótese aí de ser uma vida anterior do Chico Xavier, e um filme muito interessante que reproduz aí a Espanha do século XV e século XVI. Vai ser nesse domingo, a partir das 20h, lá no Discernimento. Segundo recado, dizer também que no domingo, depois do curso Professor Valdo, a partir das 16h30, das 4h30, nós vamos ter uns comes e bebes na sala da IEC, tirando dúvidas, quem tiver a respeito de lotes, efetuando vendas para quem tiver interesse. Vale lembrar que dos 202 lotes, a gente já tem 180 reservados, vendidos, a gente tem cerca de 20 lotes só disponíveis. Então, quem quiser, domingo, a partir das 4h30. Muito obrigado. Eu vou dar apenas uma palhinha das conferências que haverão no encontro da Cosmoética e da Paradireitologia, lá de Saquarema, no Rio de Janeiro, dos dias 30 de abril a dia 3 de maio. Então, referências da educação para a paz, contribuições à cultura da paz e ao Estado Mundial, da professora Sirlena Procópio e professora Maria Isabel da Conceição. Cosmoética, Cultura da Paz e Immanuel Kant, da professora Tânia Guimarães. Pressupostos Elementares da Paz, da professora Nilce da Silveira. Esses são só alguns dos temas e tem muitos outros interessantes para aprofundarmos essas temáticas. Estão todos convidados. Boa tarde a todos. O setor de comunicação da Apex Internacional convida a todos para o curso Proexologia, que vai acontecer no próximo mês de maio, dias 16, 17, 23 e 24 de maio, com debates e também práticas energéticas. Nós esperamos a presença de todos. Obrigada e até mais. Boa tarde a todos. Eu estou aqui pela Sinvex para divulgar a caminhada bioenergética, Biocan. É um curso que eu acho que muitos já conhecem, bastante agradável. Vai acontecer no dia 25 de abril, no sábado. Tá? É uma atividade que é feita uma caminhada e também diversas mobilizações energéticas, né? Diversos experimentos, é muito agradável mesmo. Vai ser no Refúgio Biológico, que é uma parte lá da Itaipu. Né? O custo é R$ 35. Precisa levar lanche, vai ser das 8 às 13 horas. Então, aí para os sedentários de plantão, né, e outros nem tanto, estão todos convidados. Quem quiser, aí pode nos procurar na Sinvex, ali no Discernimento,
ou manda um e-mail para eventos@acinvex.org e a gente entra em contato. Ok? Obrigado. Pessoal, só lembrando vocês, então, amanhã temos início nosso final de semana da qualificação pensênica. Ainda temos vaga para a prova, o material já está todo preparado, está selecionado. O ambiente está muito positivo, o pessoal que já preparou está sentindo lá as energias do ambiente, ainda tem vagas, então não precisa se preocupar. Quem estava em dúvida ainda sobre a questão da prova, o nível, a avaliação, a pessoa vai medir, né, o que vai ser avaliado é a holomemória, né, a capacidade da pessoa. Então, não tem como a pessoa se preparar ali de meses, de um dia para o outro. Então, não precisa se preocupar. Os objetos, né, são acessíveis, são de conhecimento geral, então está bem tranquilo, o ambiente está bem positivo, então temos vagas amanhã, podem começar a chegar a partir das 7h30, tá? Vai estar aberto, vai estar liberado para a entrada dos alunos. Agora, as inscrições, até hoje, às 18 horas. Tá? As inscrições se encerram hoje às 18 horas, porque nós precisamos saber o número exato para terminar de preparar, então, os objetos, né, para cada aluno. Ok? E sábado, amanhã à tarde, temos, então, o lançamento do livro do professor Valdo. Então, vai ter a sessão também de autógrafo, quem quiser, né, autografar o seu exemplar. E no domingo, então, pela manhã, iniciamos o curso do Mega Pensene, às 8 horas, então, de 8 às 10, e à tarde continua das 14 às 16. E não teremos tertúlia, então, no domingo. Ok? Então, para amanhã, a prova será realizada no discernimento, no salão, no auditório do discernimento. Tá? Então, inscrições, então a gente pede para chegar a partir das 7h30. Das 7h30 às 15 para as 8, estaremos começando a prova exatamente às 8 horas. Ok? Então, horário impreterivelmente às 8 horas. Então, inscrições hoje até 18 horas. Quem não fez ainda, quem tá em dúvida, quem passar pelo discernimento já vai sentir o clima do ambiente, está muito positivo mesmo, toda a equipe está bastante integrada e está sentindo a qualidade das energias e da intenção da prova. Vocês sabem que a origem, né, a intenção dessa prova foi a inspiração, né, do Serenal Australiano. Então, a gente está aí com esse gás todo para esse final de semana. Então, para amanhã, convidamos a todos para o verbete Nanotecnologia Propaz, que ganhou com 21 votos. Obrigado, boa tarde.